Entre as areias do deserto, nas ruínas silenciosas do Império e nos confins da ciência moderna, persistem mistérios que desafiam a lógica e inflamam a imaginação. Dodecaedros romanos esquecidos, pedras viajantes que deslizam pelo deserto como se guiadas por forças invisíveis, e fenômenos tão antigos quanto o próprio tempo. Hoje, atravessamos as fronteiras da razão para explorar enigmas que nem os séculos ousaram desvendar. Prepare-se. Algumas respostas podem mudar a forma como vemos o mundo para sempre. Ao embarcarmos em nossa jornada pelos corredores esquecidos da história antiga, deparamos com um mistério que nos leva ao coração árido do deserto da Judéia. Sob penhascos dourados pelo sol e planícies açoitados pelos ventos, repousa uma coleção de pergaminhos antigos, diferentes de tudo que conhecíamos, escritos em um dialeto enigmático e escondidos por milênios. Estes frágeis documentos, conhecidos como os manuscritos do Mar Morto, há décadas instigam estudiosos, teólogos e historiadores, mantendo seus segredos envoltos em um silêncio quase sagrado. Descobertos na metade do século XX, os manuscritos são considerados um dos maiores achados arqueológicos da humanidade. E, no entanto, para cada pergunta que respondem, surgem ainda mais dúvidas. Quem os escreveu? Por que foram ocultados nas cavernas próximas ao Mar Morto? Estariam eles guardando fragmentos de uma sabedoria perdida, capazes de transformar nossa visão sobre a religião e o mundo antigo? A história dessa descoberta extraordinária começa em 1947, nas terras áridas que hoje conhecemos como Cisjordânia. Um jovem pastor beduíno, em busca de uma cabra desgarrada, entrou por acaso em uma caverna estreita nas falésias perto das ruínas de Cura. Dentro dela, encontrou grandes potes de barro, alguns lacrados, outros quebrados, e, em seu interior, rolos de pergaminho envoltos em linho. Sem imaginar a importância da descoberta, ele e seus companheiros venderam alguns pergaminhos a negociantes locais de antiguidades. Foi apenas quando estudiosos analisaram os textos que a verdadeira magnitude veio à tona. Eram escritos que remontavam a mais de 2 milênios, talvez os manuscritos bíblicos mais antigos já encontrados. A notícia abalou o mundo acadêmico, e nas décadas seguintes, arqueólogos correram para Cura, determinados a desenterrar mais vestígios. Suas escavações revelaram 11 cavernas, cada uma contendo manuscritos ou fragmentos, alguns ainda incrivelmente preservados, outros reduzidos a milhares de pedaços frágeis. No total, quase 1000 textos distintos foram recuperados. Escritos principalmente em hebraico, mas também em aramaico e grego, gravados em pergaminho, papiro e até em finas lâminas de cobre. A diversidade de materiais e idiomas só aprofundava o mistério. De quem eram essas vozes do passado? O que tornava os manuscritos do Mar Morto tão extraordinários não era apenas sua antiguidade, mas seu conteúdo. Muitos textos eram versões de livros da Bíblia hebraica, alguns muito próximos das versões modernas, outros apresentando diferenças intrigantes. Além deles, surgiram escritos inéditos, visões apocalípticas, profecias enigmáticas e rituais religiosos há muito esquecidos pela tradição judaica. Falavam de batalhas cósmicas entre luz e trevas, de anjos em confronto e de uma figura messiânica destinada a liderar os justos, uma narrativa que flutuava entre o teológico e o místico. Entre as teorias sobre a origem dos manuscritos, a mais difundida é a de que teriam sido escritos pelos essênios, uma seita judaica reclusa que vivia próxima a Cura. Conhecidos por sua vida austera e crença em um apocalipse iminente, acredita-se que, à medida que a tensão aumentava sob a ocupação romana, os essênios esconderam seus textos nas cavernas, esperando retornar um dia para resgatá-los. Se essa era a intenção, jamais se concretizou. Porém, nem todos os estudiosos concordam. Algumas teorias sugerem que os manuscritos poderiam ter vindo de várias fontes, talvez até do próprio Templo de Jerusalém, contrabandeados antes de sua destruição pelos romanos em 70 d.C. Outros acreditam que eles refletem uma variedade de crenças judaicas dos séculos que vieram antes e depois de Cristo. Sem provas definitivas, a origem dos pergaminhos continua um dos grandes mistérios da história. Mas além de teorias sobre autoria, o que realmente fascina está nos textos em si. Entre passagens familiares, encontramos descrições de lutas cósmicas, exércitos celestiais, visões de mundos invisíveis e profetas que conduziram os justos. Estes escritos não são apenas dogmas religiosos, são sonhos, advertências e visões preservadas contra a erosão do tempo. Uma descoberta particularmente intrigante é o chamado rolo de cobre. Diferente dos demais,
pois foi inscrito em finas placas de metal. Este manuscrito, mais do que textos espirituais, parece listar locais onde enormes quantidades de ouro e prata teriam sido escondidas no deserto. Alguns acreditam que seria o tesouro do segundo templo de Jerusalém. Outros veem nele uma metáfora para riquezas espirituais. Apesar de inúmeras expedições, nenhum tesouro foi encontrado. O que faz os manuscritos do Mar Morto serem tão magnéticos é essa fusão entre o tangível e o inacessível. Eles são reais, escritos em materiais que podemos tocar e datar, mas sussurram sobre um mundo perdido, onde antigas crenças e misticismo se entrelaçavam. São vestígios de profetas, escritores e sonhadores espirituais que, talvez, ainda ecoem no presente. E a história ainda não terminou. Em 2021, arqueólogos descobriram novos fragmentos de textos bíblicos em uma caverna próxima a Cura. A primeira descoberta em mais de meio século, prova de que o deserto ainda guarda segredos e que os pergaminhos ainda podem nos surpreender. À medida que a tecnologia avança e novas interpretações surgem, revelações futuras podem estar escondidas nas linhas esmaecidas de tinta ou nas placas metálicas esquecidas. Por enquanto, os manuscritos do Mar Morto permanecem uma das janelas mais misteriosas e fascinantes para o passado. Um vislumbre de um mundo de profetas, visões e esperanças messiânicas. Um mundo que já foi, e, de algum modo, talvez ainda seja. Como tantos dos grandes enigmas da história, cada resposta traz novas perguntas. E a busca pelo conhecimento perdido jamais parece chegar ao fim. Talvez nunca saberemos que segredos foram apagados pela guerra, que rituais desapareceram no silêncio, ou que verdades se dissolveram no pó do tempo. Mas às vezes, um fragmento sobrevive, uma pequena relíquia que resiste ao esquecimento, desafiando-nos a decifrar as vozes antigas que ainda sussurram através dos séculos. Um desses mistérios está espalhado pelas antigas terras do Império Romano. Existem artefatos que desafiam a lógica e a classificação, pequenos objetos enigmáticos que intrigam arqueólogos e historiadores há séculos. Conhecidos como dodecaedros romanos, essas peças ocas de bronze ou latão, com 12 faces perfuradas por orifícios circulares, parecem escapar de qualquer tentativa de explicação definitiva. Criados há quase 2 milênios, eles foram descobertos enterrados em campos, escondidos em acampamentos militares e até repousando em túmulos esquecidos. Cada exemplar, embora seguindo o modelo comum, é singular em seus detalhes, variando em tamanho de 4 a 11 centímetros de diâmetro. Alguns exibem pequenos botões nos vértices, outros são lisos. Nenhum é exatamente igual ao outro. Apesar de sua fabricação cuidadosa e disseminação em regiões como a atual França, Alemanha, Bélgica e Reino Unido, não há nenhuma menção a eles nas meticulosas crônicas romanas, nem em textos de engenharia, nem em tratados militares, nem nas representações artísticas. O silêncio histórico que os envolve é tão impressionante quanto a própria existência desses objetos. É como se fossem parte de um conhecimento reservado, conhecido apenas por alguns poucos, cuidadosamente mantido fora dos registros. A ausência de explicações gerou uma enxurrada de teorias. Alguns propõem usos práticos, instrumentos de medição para agrimensores, dispositivos ópticos ou ferramentas para cálculos em construções. Outros imaginaram que fossem castiçais, embora a ausência de resíduos de fuligem enfraqueça essa ideia. Uma hipótese militar sugeriu que eles funcionassem como telêmetros para ajustar tiros de artilharia, mas novamente, não há associação direta com armamentos encontrados. Entre as interpretações mais curiosas está a ideia de que poderiam ter servido no trabalho têxtil. Talvez, sugerem alguns, os dodecaedros fossem usados na confecção de luvas, guiando fios de lã através de seus orifícios para criar padrões intrincados. Testes modernos mostraram que a técnica é viável, mas sem documentos ou testemunhos da época, essa permanece apenas uma suposição. E se, no entanto, a função dos dodecaedros transcendesse o utilitário? Alguns estudiosos apontam para seu possível papel em rituais religiosos ou cerimônias de adivinhação, sugerindo que pudessem ter servido como instrumentos de presságios ou objetos de culto. A descoberta de exemplares próximos a antigos templos e locais sagrados fortalece essa linha de pensamento. Ainda mais intrigante é a existência de um dodecaedro feito de ouro, encontrado na atual Holanda, um artefato tão raro que sugere não apenas valor prático, mas também status e significado simbólico. Como explicar que objetos potencialmente tão importantes foram completamente omitidos dos registros romanos? Talvez eles fossem vestígios de uma cultura mais antiga, absorvida e esquecida. Ou quem sabe, segredos guardados zelosamente,
passados oralmente entre membros de ordens discretas. Pesquisadores modernos tentaram desvendar o mistério. Alguns usaram réplicas para testar alinhamentos solares e astronômicos, outros continuaram experimentos têxteis. Nenhuma experiência, porém, forneceu respostas definitivas. Como os próprios centros vazios dos dodecaedros, o enigma persiste. O mais perturbador é perceber que, diferente das inovações romanas em direito, arquitetura ou engenharia, os dodecaedros não deixaram descendentes. Não foram aprimorados, reutilizados ou reinterpretados nas eras seguintes. É como se seu propósito tivesse sido abruptamente apagado da memória coletiva. Talvez fossem tão triviais que ninguém se preocupou em registrá-los. Ou, inversamente, tão sagrados e secretos que seu conhecimento jamais foi confiado ao papel ou à pedra. Mesmo hoje, novos dodecaedros ainda são encontrados, reacendendo esperanças de que alguma pista reveladora possa finalmente surgir. Mas, até agora, continuam a ser sentinelas silenciosas do passado, relíquias que nos lembram que nem todo mistério está destinado a ser resolvido. No grande tecido da história, eles são como pontos escuros, lembranças de que por mais que avancemos em ciência e arqueologia, sempre haverá regiões da experiência humana que resistem à nossa compreensão. No silêncio que envolve essas terras antigas, enquanto cientistas e sonhadores tentam decifrar o indizível, os dodecaedros continuam a sussurrar um segredo esquecido, convidando-nos a imaginar o que pode ter sido, e o quanto ainda resta por descobrir. Em um canto esquecido do leste da Califórnia, longe da agitação da civilização, repousa um lugar onde o tempo parece hesitar. No coração árido do Parque Nacional do Vale da Morte, sob o sol inclemente e o silêncio imemorial, estende-se a Hasseltrak Playa, um antigo leito de lago seco onde se desenrolam dos fenômenos mais estranhamente fascinantes da natureza. Ali, sobre o solo rachado e pálido, pedras de todos os tamanhos, desde pequenos blocos até enormes massas que pesam tanto quanto um piano de cauda, parecem ganhar vida própria. Elas se movem, solitárias, traçando caminhos longos e sinuosos através da planície estéril, deixando rastros claros como pegadas de fantasmas. E, no entanto, não há marcas humanas ao redor, nenhuma impressão de cordas, rodas ou patas. As pedras simplesmente deslizam. Algumas trilhas seguem em linha reta, outras ondulam como se as próprias rochas mudassem de ideia durante sua jornada. Às vezes, um rastro termina abruptamente, como se a pedra tivesse sido erguida ao céu e depois devolvida em outro local. Por décadas, o mistério intrigou cientistas, aventureiros e sonhadores. Teorias brotaram como miragens. Ventos fortes seriam os responsáveis? Mas como explicar o movimento de rochas tão pesadas? A rara chuva do deserto poderia criar uma lama escorregadia? Talvez, mas o fenômeno parecia ir além dessas explicações simples. A imaginação flutuava livre. Alguns sussurravam sobre forças magnéticas, anomalias gravitacionais ou até a intervenção de algo extraterrestre. Espíritos antigos, energias ocultas sob o deserto adormecido? No entanto, uma certeza persistia: ninguém jamais testemunhara as pedras se movendo. Até o inverno de 2014. Naquele ano, com paciência obstinada e auxílio de câmeras de lapso de tempo e sensores de movimento, uma equipe de pesquisadores finalmente capturou o segredo da praia. Não era mágica, tampouco intervenção sobrenatural, mas um balé silencioso de condições naturais perfeitamente sincronizadas. Quando chovia sobre a praia, uma fina camada de água recobria o solo. Com a queda das temperaturas durante a noite, essa água congelava, formando placas frágeis de gelo em torno das pedras. Ao nascer do sol, o calor começava a partir o gelo em grandes lâminas flutuantes. Soprado por ventos sutis, esse gelo deslizava lentamente, carregando as rochas por centímetros a cada hora, esculpindo trilhas profundas e elegantes na argila amolecida abaixo. Era um movimento tão gradual que o olho humano jamais poderia captar em tempo real, mas com o passar dos dias, a dança deixava suas marcas inconfundíveis no solo. E, ainda assim, mesmo diante dessa revelação, persistem mistérios. Porque algumas pedras deslizam enquanto outras, tão próximas, permanecem imóveis por anos. Porque algumas trilhas se estendem por dezenas de metros, enquanto outras mal começam. Há quanto tempo essa coreografia silenciosa vem acontecendo, intocada pela percepção humana? Há algo profundamente tocante nesse espetáculo invisível, algo que ecoa não apenas em nossa curiosidade, mas em nossa sede ancestral por maravilhas.
Num mundo cada vez mais moldado por certezas, cálculos e previsões, as pedras errantes da Hassetrak Playa nos oferecem um lembrete vital. Nem todo enigma precisa ser desvendado para ser celebrado. Essas rochas, guiadas não pela vontade, mas pelo capricho do vento e do gelo, continuam sua peregrinação silenciosa, desenhando suas histórias sem pressa, indiferentes à nossa ânsia por respostas. E talvez, na quietude de uma noite estrelada sobre o deserto, enquanto o mundo adormece e nossas mentes vagueiam em busca de significado, possamos ouvir o sussurro que essas pedras murmuram, um lembrete de que há beleza naquilo que permanece além do nosso entendimento, aguardando pacientemente para ser apenas sentido. Nos mistérios silenciosos da natureza, das civilizações antigas e dos confins do desconhecido, percebemos que o mundo ainda guarda segredos que desafiam a lógica e acendem nossa imaginação. Dos enigmáticos dodecaedros romanos esquecidos pelo tempo, às pedras que deslizam em silêncio pela praia do Vale da Morte, passando pelos ecos de fenômenos inexplicáveis que desafiam o conhecimento humano, cada história nos lembra que nem tudo foi revelado, nem tudo foi entendido. E talvez seja justamente isso que torna o mistério tão fascinante, a certeza de que ainda existem perguntas sem resposta, esperando pacientemente sob o véu do tempo. Se você também sente essa mesma curiosidade pelo desconhecido, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para viajar por histórias esquecidas, fenômenos ocultos e mistérios que desafiam as fronteiras da nossa compreensão. Ative as notificações e venha explorar o que ainda está além da nossa visão. Porque, no fim, o mistério é apenas o começo.